Boa noite a todo mundo. Obrigada por vocês comparecerem. A gente vai conversar hoje sobre algumas estatísticas e sobre educação 4.0. Eu vou dar 2 minutinhos para alguém que estiver ainda aí em trânsito, ou enfim, acessando, para que possa visualizar aí a gente conversar um pouco sobre essas estatísticas que eu achei. Oi, Ali, tudo bem? Parabéns pela foto. Eu quero conversar sobre isso porque são estatísticas que assustam algumas pessoas, né? E a gente vai falar um pouco sobre robotização e a gente vai falar um pouco sobre esse poder, né, de computacional hoje que está ocorrendo no mundo, né, no nosso globo, na esfera global. E algumas estatísticas, né, que a gente vai conversar um pouco para situar a gente nesse quesito global, falar como é que a educação está inserida dentro dessas estatísticas de robotização e também algumas metodologias para a gente saber como aplicar e trabalhar os percursos mediante essa entrada da inteligência artificial hoje em tudo, né? A internet das coisas, a conexão mundial, a educação em rede, né? Então, a padronização do processo de ensino, a customização do processo e também a personalização do percurso didático dos próprios alunos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas estatísticas, a educação 4.0, como é que a gente vai ter que se adaptar e também a gente responder algumas questões com essa questão da conexão mundial e também conversar sobre essas metodologias, introduzindo vocês em algumas metodologias que logicamente tem muito ainda a crescer e a também se desenvolver. Tá? No final eu vou indicar alguns filmes muito voltados assim para a questão da ficção científica para as pessoas que gostam e são entusiastas da área da inteligência artificial, do analytics, do machine learning, da questão de todo esse ferramental. Então são algumas séries e alguns filmes que abrem um pouco essa nossa perspectiva. Bom, vamos começar. Como toda perspectiva, como toda a nossa conversa é para gerar perspectiva para todos os que nos acompanham, não necessariamente aplicar na prática ali aquilo que a gente está conversando hoje, porque a tendência é a gente sempre buscar trazer informações e pautar vocês de estatísticas e de números para que vocês possam tomar também algumas decisões, né? A gente percebe que a internet tem muita informação, então quando vem alguém e acaba trazendo informações mais compiladas, acaba de alguma forma ajudando. Então vamos lá. Em 2030, pessoal, que aí daqui a alguns anos que a gente vai passar ainda, $1.000 conseguem comprar um poder computacional de um cérebro humano, tá? Porém, em 2050, esse mesmo poder de compra de $1.000 vai poder comprar um poder computacional de todos os cérebros no globo, tá? O que a gente quer dizer com isso? Que em 2010 nós éramos 1,8 bilhões de pessoas conectadas e hoje, depois de 7 anos, a gente já está em 3 bilhões de pessoas conectadas e a tendência é a conexão mundial, todos estarem conectados na internet. Conectado na internet quer dizer conectado a informações, acessando conteúdos, acessando informações que nem sempre são peneiradas de uma maneira correta para que chegue ao consumidor final para aquilo que ele realmente precisa, mas de qualquer forma a projeção de acesso à internet ela aumenta exponencialmente a cada ano, tá? E nós vamos chegar aí num futuro próximo com o globo conectado, tá? Então a gente percebe que essa conexão está gerando um processo de trabalho, um processo de formação e informação, ao qual existem aí umas metodologias a se trabalhar, principalmente relacionadas à inteligência artificial. A inteligência artificial tende a buscar, a minerar, né, a peneirar alguns dados das tuas necessidades, daquilo que você acessa, né, e trazer informações
informações para que esses navegadores possam se utilizar dessas informações e aproximar o conteúdo mais próxima à sua real necessidade. Tá? Então a gente sabe que toda essa conexão, toda essa necessidade de adaptar o percurso, de adaptar qualquer informação à sua real necessidade, o consumidor lá, você, a gente sabe que os empregos aí estão diretamente ligados com essa questão, tá? A empregabilidade, a inteligência artificial, o uso de robôs vai fazer com que o humano ele deixe de trabalhar em tarefas operacionais e comece a trabalhar em tarefas de criação, de busca de conhecimento. Então, a necessidade que esses buscadores têm em adaptar a sua formação, a sua informação é cada vez maior. E eles usam também esses robôs para poderem trabalhar toda a análise, a mineração desses dados para que eles possam aproximar também não só a questão dos hábitos de consumo, mas também da sua formação, tá? Bom, voltando um pouco às estatísticas, eu vou falar de algumas outras coisas não só ligadas à educação, mas que são importantes que a gente saiba para a gente saber aonde vão chegar todas essas tecnologias, tá? Vamos falar um pouco sobre veículos, né? Esses dados eu estou trazendo do Global Summit, que foi da Singularity University de 2017. Então, eles trouxeram vários dados de diversos setores. Então, falando assim, por exemplo, sobre os veículos, os objetos de transporte tendem a ser cada vez mais autônomos, ou seja, uso de robôs e de dados também para transformar isso de uma forma mais autônoma possível, sem o manuseio do humano, tá? Isso quer dizer o quê? Vão mudar todas as cidades de uma forma profunda. Eu não sei se alguém teve acesso ou não, mas eu vi no LinkedIn essa semana um carro da Domino's que entregou uma pizza na casa de um consumidor e não havia o motorista, tá? Então ele foi lá, entregou, a pessoa digitou seu número de telefone, o número da ordem de serviço no painel do vidro do carro e foi ali, o carro abriu, entregou a pizza e é isso. Então essa questão também vai ser trabalhada e vai mudar profundamente os hábitos de consumo das pessoas, né? O carro elétrico ele vai ser moldado a uma nova necessidade também. Os carros são menos compartimentalizados, a tendência é ser uma coisa única, um carro único, né? Menos partes removíveis e os veículos que tradicionalmente hoje existem, eles vão deixar de existir para que esses veículos autônomos sejam cada vez mais moldados a essas necessidades também, tá? Isso vai o quê? Reduzir bastante, isso eu tô falando em 5 anos, esses hábitos de uso de transporte da forma como a gente vê hoje, tá? Então vai mudar a lógica da venda de carro, né? A gente não vai mais vender um carro, a gente vai vender um serviço de mobilidade. A gente não vai mais vender um produto específico, a gente vai vender um serviço que aquele produto que você tenha necessidade de consumir daquele produto. Então, por exemplo, no quesito carro, a gente não vai vender carro, a gente vai vender serviço de mobilidade, tá? Isso com relação aos carros. Outra tendência bastante interessante é a questão dos vestíveis, as metodologias ativas que a gente fala, né? Que a gente fala tanto do aluno se inserir no processo didático através de óculos, de tecnologias vestíveis. Eles dizem também que isso já vai ficar para trás, já está ficando para trás em algumas regiões na Finlândia, principalmente, já estão fazendo alguns testes. A tendência é a gente usar, entrar na era do insidable, que são os implantados, né? Implantáveis, são os chips implantáveis. Então, não sei se alguém acompanha a Netflix, existe aí uma série também chamada Black Mirror, que inclusive num episódio lá trata muito sobre isso, que é o implante, por exemplo, de um grão de memória. Então, isso é uma tendência humana para que a pessoa humana vá ficando cada vez menos atrelada a fios, menos atrelada a dispositivos, a gadgets, e acabe se tornando cada vez mais autônomo também, né? Quando a gente fala de insidable,
implantáveis, de tecnologias que se implantam abaixo da pele, a gente está automaticamente dizendo que a gente vai se aproximar dessa robotização, transformando algumas pessoas também em mais próximas à máquina, tá? Então, isso é uma das tendências que também vai acontecer e que foi trazida aí nesse Global Summit. A vida humana, na área da saúde, vamos falar, a vida humana ela já não vai mais ser um problema de um médico, ela vai ser um problema de engenharia. Eu não sei se vocês acompanham, existe um programa da IBM chamado Watson, que hoje já disponibiliza, e 90% dessas enfermeiras acabam utilizando, são softwares que analisam os dados dos pacientes e fazem um diagnóstico preciso do que deve ser repassado ao paciente, tá? Hoje a gente não precisa falar que os robôs hoje já fazem cirurgias e não é de hoje, já há muito tempo, então os robôs já nessa parte operacional da parte da saúde também já é uma tendência e também já é uma realidade. No Brasil a gente tem 2 hospitais que utilizam robôs para cirurgias, né? E quero falar um pouco também sobre a maior preocupação quando a gente fala em robotização, que é o medo que as pessoas têm de perder os seus empregos para os robôs, né? Vou explicar um pouquinho mais lá na frente como é que essa dinâmica vai acontecer e como é que eles esperam que isso aconteça no ramo da educação, que é o nosso ramo. Mas que existe aí a possibilidade de se trabalhar uma renda universal única a partir do momento que os robôs tomam os empregos das pessoas. O custo operacional de uma indústria cai, né? As pessoas acabam saindo desses trabalhos operacionais e acabam tendo que assumir outras funções, mais na parte criativa, mais na parte de interação, de social, socioemotivo, do que na parte de operacionalização. A partir do momento que o sujeito perde um emprego numa indústria, ele acaba perdendo um salário, né? Motivo pelo qual as indústrias estão investindo na robotização é o aumento exponencial de demanda de salário. Então, a partir do momento que eles conseguem robotizar uma empresa, torna-se o custo mais baixo. Tende-se a um custo menor para a indústria, mudam-se os hábitos de consumo, as pessoas acabam consumindo outras coisas, começam a partir do momento de criação do que da operacionalização, e com isso existe aí estudos já de renda universal única, no qual a ideia passada no Global Summit é que 3 bilhões de pessoas possam viver com menos de 2,5 dólares. É praticamente um absurdo falar isso, porque a gente não consegue conceber esse número na forma como a gente vive hoje, né? Mas é lógico que a gente está falando de um contexto, de uma realidade hoje, que ela é feita assim, com um hábito de consumo extremamente elevado de coisas que a gente não precisa, mas um futuro, a necessidade das pessoas cada vez mais diminuírem a quantidade de consumo, mesmo porque a facilidade com que elas vão ter acesso a muitos produtos, a muitos serviços, praticamente gratuitos também, então elas também não vão ter o custo, né? Então, existem aí modelos hoje econômicos e políticos sendo estudados para isso, mas que é uma tendência, tá? A gente pode falar, mais atrelado à questão da educação, que a ferramenta do nosso tempo agora vai ser o Big Data e o Machine Learning, tá? A automação e a inteligência artificial, ela vai criar emprego, né? Vai criar emprego no sentido de as pessoas deixam de operacionalizar, porque as máquinas fazem essas atividades repetitivas e começam a criar novos empregos, novos perfis profissionais para outras necessidades, tá? Em termos de educação, a gente ensina da mesma forma há praticamente 100 anos, tá? Esse formato de educação retrógrado,
Não pode mais ser aplicado. Hoje existem organizações que tendem a buscar uma mudança e uma mudança radical nesse processo de ensino, porque a forma como a pedagogia, a andragogia está sendo abordada hoje está matando a curiosidade dessas pessoas que acabam indo para a internet buscar conhecimento de uma fonte duvidosa para buscar desenvolver habilidades, né? Então, assim, tem três habilidades, três funções que a máquina não vai conseguir tomar do humano, né? Que são a forma de criatividade, criar as coisas, tá? A empatia e o sentimento de coragem. Veja, sentimento de coragem é uma habilidade social, emocional, e que a máquina, ela, por não ter empatia, ela não tem condições de responder por atividades que geram e necessitam esse tipo de habilidade, tá? O ensino tem o desafio de começar a perceber essa forma de educação retrógrada e adaptar suas metodologias para que hoje a informação e a formação num percurso acadêmico ela seja cada vez mais microlearning, nanolearning, atividade em tempo real, o learning by doing que a gente vai conversar na sequência. Então, usando dados, minerando dados do aluno para que se adapte a essa formação, para que se torne ela cada vez mais aproximada, tá? O ensino médio é a chave para que isso ocorra. O que eu quero dizer com isso? Através da personalização, da customização do ensino médio, porque o superior hoje ele só vai ser trabalhado, só vai ser mudado a partir do momento que o ensino médio entrar lá na frente no ensino superior. A chave para essa mudança hoje está o trabalho no ensino médio, tá? Então, a necessidade de personalizar e customizar não só atividades para o aluno, mas também as funções do próprio professor. O professor precisa entender que ele precisa se adaptar a essa nova realidade, tá? O futuro da educação nesse Global Summit está atrelado à questão do learning by doing, aprender fazendo. A gente aprende a andar andando, a gente aprende a comer comendo. Então, o learning by doing é exatamente isso, é o aprender fazendo, né? Cada vez mais as pessoas têm menos tempo, elas querem acessar um tutorial, elas querem ali naquele momento, aquela habilidade, desenvolver aquela habilidade, e cada vez mais os alunos tendem a buscar formações mais curtas para habilidades para necessidades de desenvolvimento de habilidades focais, em loco, naquele momento. Tá? Uma faculdade que fica 5 anos com o mesmo conteúdo e não atualiza as suas metodologias, não atualiza as suas didáticas, a forma de trabalhar o conteúdo com o aluno constantemente, a tendência é que esses cursos desapareçam, tá? Inclusive, eu sou um pouco radical, mas inclusive essa questão da certificação superior tende a assumir da forma como ela é entendida hoje. A gente tende a buscar nanoconhecimentos através do nano-learning, que é menor do que micro-learning, em movimentos mais constantes. A educação numa era de robotização é uma educação para sempre. Mais tempo de ócio, mais tempo as pessoas têm para buscar mais conhecimento. No momento em que a pessoa deixa de operacionalizar tarefas repetitivas, ela tem tempo para praticar o seu ócio, o ócio criativo. Está muito bem explicado isso até no livro do Domênico de Masi, o ócio criativo. Bom, então essa questão de análise de formação constante, isso tudo é muito interessante de se perceber para que hoje o sucesso do aprendizado esteja atrelado muito mais numa constante de educação do que numa educação em que a pessoa vai ali e estuda durante 5 anos o mesmo conteúdo.
Tá? Bom, o que a escola precisa se preocupar em formar? Indivíduos? Sim, indivíduos que aprendam a lidar com essas máquinas, a programá-las e a dizer o que essas máquinas podem ou não podem. Até que ponto as máquinas podem fazer o que o humano faz ou não podem. Quem tem que dizer isso somos nós humanos, tá? Então, um dos desafios da escola, além de tornar esse desafio sempre constante, de atualizar constantemente os seus conteúdos, os seus percursos, é de formar pessoas aptas a programar essas máquinas e também a lidar com essa tecnologia, dizendo a elas o que deve ou não deve, até onde elas podem, onde não podem, tá? Então a gente vai ter que se preparar para interagir com essas máquinas e em um momento em que a gente está num ócio mais criativo, onde a gente vai ter mais tempo para curar as artes, cuidar de habilidades de empatia, cuidar da questão da criatividade, desenvolver habilidades que a máquina jamais vai conseguir desenvolver pelo humano, que são diversas. O que uma máquina não consegue executar bem? Negociar, coordenar, lidar com pessoas, a questão da empatia, ações criativas, de insights. Ação criativa não é desenhar no papel, isso a máquina vai fazer melhor que a gente. Design gráfico, a máquina vai fazer melhor que a gente. O que a máquina não consegue fazer é o design gráfico perfeito no momento de insight, da pessoa ter um momento que ela percebe através da criatividade, de uma questão mais socioemocional, transformar isso algo belo, algo bonito, algo palpável e necessário para o ser humano. Então, ele é um pouco bem além daquilo que a gente está acostumado, mas a máquina não substitui essas habilidades. Cada vez mais a escola vai ter que trabalhar essas habilidades socioemocionais criativas. Então vamos lá, a tendência da substituição da mão de obra humana por robôs, principalmente na área corporativa da indústria. As indústrias, principalmente na América, nos Estados Unidos, na Alemanha, tendem a utilizar e a trocar essa mão de obra em 5 anos a partir de hoje, tá? Ou seja, o setor industrial ele continuará a ser líder na adoção de robôs, tá? 44% das empresas americanas e 66% das alemãs já possuem plantas totalmente robotizadas. Exemplo, a Adidas, que existem plantas totalmente robotizadas que hoje trabalham com 10 a 12 profissionais extremamente qualificados, tá? Para atuar em programação dessas máquinas e desses robôs. Como é que isso é entendido num contexto? O robô, ele acaba produzindo melhor, ele acaba produzindo em menos tempo, reduz o custo para a indústria e, logicamente, não cria problema trabalhista para o patrão, né? Então, quem vai sobrar lá para atuar com esses robôs são especialistas no nível macro, super elevado, tá? Então, a tendência na educação também é formar especialistas cada vez mais high quality, tá? Mais qualificados possíveis. Então, a tendência é a pessoa se tornar cada vez mais especialista naquela questão para poder trabalhar e, de preferência, em linguagens de programação, tá? O aumento global dos salários é o principal motivo para essa robotização, tá? Problemas trabalhistas e aumento dos salários. O robô, ele tem potencial sim para substituir o ser humano, pode acabar substituindo praticamente tudo, né? Vai depender da gente falar o que eles podem ou não podem. Mas, em contrapartida, existem funções que as pessoas fazem uma previsão, não que sejam, algumas funções que são atreladas à psicologia, à própria educação, à própria formação do ser humano, à criação e ao uso de insights, que a máquina não consegue. Por mais que seja trabalhado hoje no Deep Learning, que eu vou explicar na sequência, algumas questões de memória intuitiva que o Deep Learning utiliza,
mesmo assim ainda num nível muito ainda superficial, ainda não conseguiram inventar nada que pudesse substituir a empatia, o social, o socioemocional humano, tá? Quais os efeitos disso na educação, dessa questão da robotização, das empresas, até na própria universidade, na faculdade e no acadêmico? O uso do Analytics e do Big Data para minerar dados e aproximar a formação mais próximo possível da necessidade do próprio aluno, tá? A intervenção humana será cada vez mais de criação e não de execução, como eu falei. Cada vez mais necessária para a preparação desses profissionais em nível superior, super qualificados, tá? Em contrapartida, algumas pessoas, normalmente a maioria, né, o grande grupo de pessoas ali, o povo, né, vai estar ali em busca daquele conhecimento constante, de habilidades fora daquilo que são repetitivas, vão estar ali buscando cada vez mais conhecimentos que vão poder um dia passar pelo chip ali, que nem no filme Matrix, você faz um download de informação, você acaba buscando essa especialização, tornando-se cada vez mais qualificado. Eu posso dizer em palavras assim bem chulas que o ser humano ele vai se tornar cada vez mais inteligente. Logicamente, não chega numa inteligência artificial, mas a tendência é sempre buscar esse aperfeiçoamento junto à máquina, tá? As informações elas vão estar cada vez mais acessíveis em qualquer lugar, a qualquer momento, através de vários dispositivos e em diversos formatos. Como eu vou falar de novo, quem assiste a Netflix, busque ali a temporada ali do Black Mirror, que eu vou indicar no final, que também aborda muito sobre essa questão. Tudo hoje é em rede, acessível a qualquer lugar. Você vai hoje no McDonald's, você já não pede mais por um atendente, você já vai lá na máquina, no ecrã, vai lá, digita o sanduíche que você quer, busca lá no balcão. Então a tendência é sempre você lidar com a máquina, lidar com o dispositivo, lidar com conhecimento num formato digital. Então, a tendência é a gente deixar de conversar tanto com humanos e começar a lidar sempre com essa interação máquina. Então, a interação humano-máquina, interação humano-máquina, tá? O nosso maior desafio enquanto humanos é a gente lutar para que o mundo permaneça humano, né? Decidir o que realmente a máquina pode ou não pode. Bom, isso são algumas tendências que eu passei para vocês, depois vocês veem o vídeo aí, vocês podem dar uma olhada. Eu vou falar um pouco sobre os métodos hoje, mais trabalhados na área da educação, para a gente se aproximar dessa realidade da robotização e do uso da inteligência artificial. Bom, o Just-in-Time Education, ele nada mais é do que uma aula ajustada em tempo real no momento em que os alunos estão, por exemplo, em sala de aula, tá? O feedback em sala de aula, ele é automático. O professor hoje, ele tem que começar a utilizar esses métodos novos, entender e utilizar para que ele possa estar sempre mais próximo daquilo que o mercado vai sugerir que ele assimile e entregue, né? Então, normalmente os alunos trabalham um conceito em sala de aula. O feedback ele é automático, uma vez que o feedback não é dado ou não é seguido uma regra que foi determinada. A aula deve ser alterada, ela deve ser reestruturada em tempo real, tá? Isso nada mais é que o Just-in-Time Education. Quando não estão em sala de aula, o Just-in-Time Education quer dizer um momento em que a pessoa acessa uma informação a qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer minuto, de qualquer dispositivo, em qualquer formato. Por exemplo, quero trocar o meu chuveiro, vou lá no YouTube acessar um tutorial. Isso é Just-in-Time Education, tá? Quando trabalhado em tempo real com o professor, ele pode ser acessado em diversos formatos, de uma maneira entregue na sua necessidade, tá? Para adaptar e para atender a sua necessidade, tá? Então, são percursos criados para uma demanda naquele momento,
tá? Quando não recriados, né? O momento também, às vezes, o professor pode levar um assunto para a sala de aula que ele não pensou, pode surgir uma dúvida sobre aquele assunto. Hoje há a possibilidade de você não falar mais para o seu aluno, vou pesquisar e trago na próxima aula. Não, você pode ter acesso a essa informação já em momento real e já expor isso para o aluno em tempo real. Vai chegar um momento em que a gente vai acessar aqui o nosso chip interno e vai fazer um download rápido da informação e já transferir essa informação para o aluno em tempo real, na hora, sem problema nenhum. Foi-se o tempo que você pesquisa para trazer na aula seguinte, né? Bom, o objetivo do Just in Time Education e nesse Global Summit fala que o futuro da educação está atrelado a essa metodologia. O objetivo é aumentar a produtividade durante a sala de aula, né? E isso incide diretamente naquela questão do curso retrógrado, se a formação durante 5 anos é a mesma formação. Ele trabalha muito bem essa questão da atualização constante para que aquele curso não fique defasado. Tá? Então, o Just in Time Education, ele entrega o conteúdo, é como se o professor tivesse que fazer uma análise do aluno ali naquele momento e entregar aquele conteúdo naquele momento, tá? O maior desafio é justamente no ensino superior adaptar essas metodologias. O ensino superior do MEC hoje é um currículo engessado, não há possibilidade de mudar muita coisa sem antes avisar o próprio ministério, mas quem sabe um dia vai se haver essas possibilidades de adaptação de todas essas metodologias. O que a gente quer dizer com Just in Time Education? Nós vamos virar todos nós grandes provedores de educação. O que isso quer dizer? Todos teremos algo a ensinar, a transferir, a informar, a compartilhar com as pessoas no momento exato que elas precisam. Just in Time Education. Vamos falar um pouquinho de nano-learning, que é um pouquinho diferente de micro-learning. Micro-learning são microcápsulas de conhecimento que a pessoa acessa em um momento em que ela precisa de uma informação ou tem uma dúvida, principalmente utilizado no corporativo. O nano-learning, ele nada mais é do que informações focais. O que é isso? O sol é amarelo, o sol é quente. Então, são micro cápsulas de conhecimento em que são dadas algumas orientações, enfim, e que o aluno pode acessar em um grande banco de dados para atender aquela demanda dele. O nano-learning não quer dizer só o que ele consome, mas também aquilo que ele dá, os portfólios, a tendência é que os portfólios hoje sejam animados e em micro cápsulas de informações para que, por exemplo, uma pessoa que possa vir contratar você passa lá o teu chip, passa a tua informação, passa o seu cartão, manda um link, onde a pessoa consegue em 5, 6, 7 palavras entender o que é que você está querendo informar, tá? Então, o nano-learning, elas criam essa necessidade de acessar uma informação foco, tá? Esse nano-learning é a possibilidade da formato, como ele for desenvolvido, de trazer ali download de informação a todo momento. Então, ele não acessa só um banco de dados, mas também a possibilidade de você trabalhar ali uma informação, incluir ou tirar uma informação naquele momento, tá? Eu acho assim, uma das questões bem interessantes para exemplificar para vocês o nano-learning é naquele filme Matrix, quando ele faz o download de informação. Você não acessa papel, você não acessa currículo, você não acessa muito material, né? Muita coisa palpável. Você, na verdade, tem um entendimento da coisa através de um download de dados, tá? Isso é bem complexo da gente entender porque não faz parte do nosso dia a dia, por isso que eu digo, tudo que eu estou falando aqui é perspectiva. Learning by doing. O que é o learning by doing? É o aprender fazendo, é a arte de aprender a fazer. A gente anda, a gente aprende andando, a gente aprende comendo. Então, é o aprender fazendo, isso é uma arte, tá? As pessoas buscam muito learning by doing hoje,
para habilidades específicas até fora, muito mais até fora do sistema de trabalho. Tá? Ela vem de uma experiência que é vivenciada. Hoje, por exemplo, no corporativo, ela vem muito da experiência que é vivenciada. Por exemplo, o chão de fábrica entende que para encapsular um chá, ele tem que passar por um processo específico. Então, ele faz aquela atividade repetidamente até o momento em que ele já aprendeu por estar fazendo aquilo. Então, quanto mais ele faz, mais ele aprende pela mão na massa. Então é um learning by doing, é um aprendizado fazendo, mão na massa. A gente percebe que as metodologias ativas trabalham muito essa questão do learning by doing, onde a pessoa tem a capacidade de aprender, inserindo-se num ambiente, coparticipando, participando de atividades nas quais o aluno ele aprende praticando, manipulando, assimilando, enfim, tendo habilidades desenvolvidas através da inserção dele nesse meio. De alguma forma, ele vai participar disso, praticando, fazendo ali na mão na massa, tá? Então, ele se sobressai, esse método se sobressai de todos os métodos do nano-learning, do machine learning. Ele se sobressai de todas as técnicas, até porque trabalha naquela pirâmide, não sei se vocês já viram, as pessoas aprendem 90% mais quando elas fazem, elas simulam, elas testam, elas colocam a mão na massa, né? A gente aprende 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente vê imagens, né? 50% daquilo que a gente aprende quando a gente vê e ouve, né? E assim vai, quando a gente escreve, quando a gente manipula ali a informação, a gente já está aprendendo 70%, mas a gente consegue aprender praticamente tudo quando a gente faz, quando a gente mete a mão na massa, tá? Outra metodologia é o peer instruction, que nada mais é que a interação entre pares, onde você vai assimilar determinado conteúdo no momento em que é dado um desafio e você vai verificar como é que outras pessoas ao seu redor vão se comportar e vão decidir sobre aquele desafio. Então você vai aprendendo pela experiência alheia, tá? O peer instruction ele é muito testado, ele é muito trabalhado, principalmente para o feedback do professor. Então, o professor joga um desafio, os alunos eles começam a perceber como é que um e outro vão acabar agindo, interagindo, então eles acabam aprendendo, não manipulando, mas vendo o que os outros fazem. Isso é muito trabalhado na neurociência, então é um dos trabalhos bem interessantes daquele psicólogo Dan Ariely, que ele tem vários livros escritos, e ele trabalha muito essa questão da neurociência e do entendimento de que as pessoas também aprendem e agem da mesma forma, vendo a atitude ou como outras pessoas acabam agindo. Por exemplo, vamos num restaurante, você vai pedir alguma coisa no cardápio, você acaba pedindo o que você vê nas mesas ao redor, porque automaticamente o teu cérebro entende que aquilo que os outros estão comendo já está pautado num conhecimento, alguém já pediu, alguém já, né? Então você acaba assimilando aquilo como verdade e vai acabar escolhendo o mesmo prato do teu vizinho ou do outro, o que o sugestão da casa, para não ter essa margem de erro. Então o peer instruction tem muito a ver com a assimilação, aprender através da visualização do comportamento alheio. O machine learning e o deep learning são dois conceitos, dois métodos, mais dois conceitos de aprendizado relacionado à questão da máquina, tá? O machine learning nada mais é do que aprendizado de máquina. Como é que a máquina aprende? Simples, o machine learning nada mais é do que a manipulação de dados, tá? De database, daquilo, por exemplo, você está navegando no Google, o Google começa a perceber através do teu navegador do IP da sua máquina que você acessa determinado site e ali você está informando para a máquina quais são as suas preferências. O machine learning nada mais faz do que resgata esses dados, ele faz uma peneiragem daquilo que você mais acessa e no momento seguinte você vai acessar outros sites, puxa,
aparece lá uma janela de, sei lá, de uma viagem, porque você pesquisou em outras ocasiões viagens para determinados lugares. Vocês já devem ter com certeza visto isso na internet quando vocês navegavam. Então, hoje é utilizado muito para o marketing digital, para o comportamento de consumo, mas a educação já está também usando bastante essa questão para desenvolver aí e personalizar cada vez mais o percurso dos alunos, tá? O Machine Learning, ele usa métodos bastante complexos de mineração desses dados, tá? Eles podem ou não ser manipuláveis. Eu não vou entrar nesse quesito porque já é para cientista de dados, não é para nossa área. Quem quiser entender como é que funciona o Machine Learning, eu sugiro buscar aí outras fontes, a gente pode indicar, mas com certeza o Machine Learning nessa questão da robotização vai mudar muito o nosso hábito, tá? Por exemplo, não vai ser utilizado só no momento em que você está navegando ali e olhando as suas preferências. No momento, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, você vai num banco, pede um empréstimo para o seu gerente, o gerente leva, sei lá, 3 semanas para te dar um retorno. Quando usa o Machine Learning, você vai lá no teu caixa eletrônico, pede um empréstimo, a máquina já programada para isso, ela vai entender que você está pedindo um empréstimo, ela vai estar em todo o seu histórico bancário, a sua conduta ética em relação ao uso do dinheiro, ela consegue em 2, 3 segundos, o que um gerente normal, humano, leva 3 semanas, a máquina leva 2, 3 segundos pela mineração dos seus dados, se você está apto a receber ou não esse empréstimo. Então, assim, hoje o Machine Learning ele é muito utilizado para detecção de fraudes, a pesquisa web, como eu falei para vocês, análise do sentimento baseado em textos. Existem projetos aí em universidades para trabalhar isso até no Deep Learning depois, da forma como você manipula ali o teu teclado, a máquina entende como é que você faz ali o teu aprendizado, as palavras, que tipo de palavras você usa, se com palavras mais positivas ou negativas, e acaba adaptando também a formação. Mas isso já é mais para Deep Learning, que tem aí um conceito de mente própria. Esse é um dos mais interessantes conceitos, que é o Deep Learning, aprendizagem profunda, porque é um ser autômato, é uma máquina tentando entender como é que funciona o aprendizado humano e tentar trabalhar isso de uma forma a adaptar a formação para o aluno, né? Através, como eu falei para vocês, através do sentimento na escrita, no texto, enfim. Então eles acabam utilizando uma intervenção manual, às vezes, de dados, também não é totalmente automatizada, tem muita questão do humano. Eles ainda estão trabalhando muito essa metodologia, mas eu posso dizer para vocês que o CEO da Tesla já está trabalhando projetos em que ele liga o cérebro humano à máquina, fazendo esses entendimentos. Bom, o que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. É bem complexo o assunto, não é tranquilo assim de saber, mas saber que as tendências estão aí, que os robôs vão tomar o nosso lugar, que o nosso maior desafio, e principalmente da educação, é formar seres humanos que consigam programar essas máquinas, conviver de forma harmônica, porque com certeza vão tomar o nosso lugar, e a gente vê o que é que a gente vai fazer com tanto tempo livre, né? Então, buscar cada vez mais conhecimentos. Eu vou deixar para vocês uma lista de filmes ali, de séries para vocês olharem, verem, enfim, se interessarem vocês, né, nessa questão do robô, da máquina, e que tem muito a ver com o que a gente conversou. Eu acho que hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem também dar alguma ideia, né, de pauta, a gente pode atender vocês em outras lives que a gente fizer, tá bom? Mas de qualquer forma, quem tiver aí já Netflix, acesse aí o Black Mirror, que é uma série bem bacana, que trabalha muitos quesitos dessa questão da robotização, principalmente em diversos setores da nossa vida, dos hábitos de consumo, da educação, da forma como a gente vai levar a vida adiante, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a colaboração de todo mundo. Eu vi que teve algumas dúvidas.
eu vou escrever na sequência aqui da resposta para vocês, tá bom? Obrigada por tudo, a gente se vê na próxima semana. Até mais.